Fala galera, tudo bom com você? Vamos aqui para a segunda parte, sequência em função, proporções e funções, que nós vamos terminar nosso capítulo 6 na página 15, da questão 13 a 15, que nós vamos resolver. Já fizemos aí a página 14 e vamos lá para a nossa questão, para o nosso exercício e vamos lá, após nossa vez, a gente continua, galera, para iniciar esse capítulo 6. Vamos lá! Bem, galera, então vamos lá. Começando aqui da nossa página 15, que ele coloca aqui pra gente, quase que não sai, né? Ele coloca aqui pra gente uma tabela. Mas antes dessa tabela, ele pede, na questão 13, da nossa letra a partir do gráfico que foi dado, ele pede pra gente completar. Então, se você observar, cada ponto das suas coordenadas, lembra que você tem aqui a velocidade é como se fosse o y, tá? Se fosse o y. E aqui o tempo como se fosse o x. Primeiro o x, depois o y. Então essa é a condição, tanto que ele mostra para você já na tabela, essa organização. Então vamos lá então. No gráfico ele mostra para você aqui, ó, x, que seria o tempo, né? E mostra para você aqui o v como se fosse o y. Aí ele fala para você, ó, a cada uma hora, você vai ter 4 km por hora, ok? A cada uma hora você vai ter, isso está no gráfico, galera, é só você observar aí, tá bom? Aqui ele mostra para você a cada 6, que aqui equivale a 2 horas, se você observar aí com calma, tá bom? Aí a cada 3 horas, você vai ter 8 km por hora. A cada 4 horas, você vai ter 10 km por hora. Perfeito, né? A cada 5 horas, galera, eu vou ter 12 km por hora. Então, o que a gente consegue observar aqui no nosso contexto? Repara que aqui segue um padrão. Então, esse padrão, a cada uma hora eu tenho 4, a cada 2 horas eu tenho 6, a cada 3 horas eu tenho 8, a cada 4 horas eu tenho 10, a cada 5 horas eu tenho 12. Aqui uma coisa que é interessante, legal para você aplicar. Na letra B ele pede para a gente analisar se as grandezas são o quê, professor? Diretamente proporcional. Se você observar, se aumenta o tempo, a velocidade aumenta. Então, se diminui a velocidade, vai diminuir o tempo. Então, nesse caso, nessa condição, pela função que você vai montar, a função do primeiro grau, que já forma para você lá no gráfico. Então, nessa condição, nessa função, a função ela é diretamente. Tá? São grandezas diretas. Por que direta? Porque se você observar, a cada uma hora aumento 4, a cada 2 horas aumento 6, a cada 3 horas aumento 8, a cada 4 horas aumento 10. Então, nessa condição, vamos montar uma função que realmente, né, vou mostrar aqui na nossa letra C, que não existe essa possibilidade nessa condição da função do primeiro grau, mostrando no gráfico para você aí, que não são grandezas inversas. Mas, professor, o senhor falou que grandezas, velocidade de tempo, isso quando a fórmula for aplicada de uma forma direta. Direta mesmo. Mas como é que eu sei, professor, que não é de uma forma direta? É quando você tem lá, repara aqui, lá no gráfico, já começa o nosso gráfico do ponto 2. Se você pegar aqui o nosso gráfico e analisar aqui, ó, ele já começa a reta no ponto 2. Então, se você observar aí com calma, já começa aí. Então, já sei, professor, que repara que a função é crescente e começa no 2. Então, tenho que montar uma função matemática que vou colocar a relação entre velocidade e o tempo dentro dessa função. Ou seja, essas vão ser duas variáveis. Velocidade e o tempo para me construir essa função. Galera, fica atento. Vamos montar lá que nós aprendemos lá no primeiro tópico nosso primeiro tópico de sequência. Qual é o primeiro tópico? Que nós vamos montar um padrão. Então, qual seria o padrão, professor? O padrão vai ser em cima da nossa velocidade, ó. Repara aqui, a cada uma hora gerou 4, a cada 2 horas gerou 6 e assim vai. Então, repara, para dar uma hora para chegar em 4, precisa adicionar 3.
Vamos colocar aqui matematicamente, ó. Significa que a cada 1 hora eu vou ter que adicionar 3. Mas, se você observar, tem que obedecer o padrão, ó. Se eu pegar o 2, aqui, ó, 1 vezes 2, vai dar 2. Com mais 3 vai dar 5. Então, repara que não é o padrão esse de cima, ó. Lembra que nós ensinamos para você? Começa sempre do N, 2N, 3N e assim vai. Então, já sei que um X, ou seja, seria o T, não é a nossa condição. Vamos começar aqui do 2. 2N, ó. De uma vez 1, primeiro termo, lembra? O primeiro número da sequência é o número 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Lembra? Para chegar em 4, precisa adicionar 2. Tranquilo? Mas esse N, professor, seria o nosso tempo. Então, vamos colocar aqui o nosso tempo, de acordo com a nossa condição, ó, nosso tempo. Vamos testar. Se o segundo número bater 6, esse é o nosso padrão. Vamos lá. Vamos colocar aqui o 2. 2 vezes 2, 4. 4 com mais 2, 6. Olha, bateu 6 no segundo número. Bora só tirar a prova dos 9. Vamos colocar aqui o 3 no lugar do T. Se bater, vai gerar 8. Essa é a nossa condição da nossa expressão geradora, tá? Então, 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3, 6, mais 2. Opa, bateu lá o nosso 8. Então, qual seria, professor, o padrão? Então, o padrão seria, na nossa letra C, seria velocidade, que vai ser a nossa expressão, né? Em função do tempo. Vai ser quem? Vai ser o nosso 2. T, que seria o equivalente ao nosso N, mais o 2, que foi a adição para chegar na tabela, de acordo com o nosso contexto. Então, qualquer situação que eu coloco nessa tabela, através dessa função, se aumenta o tempo, aumenta a velocidade. Essa é a condição da nossa letra C. Então, galera, questão número 13 já feita. Questão legal, realmente requer uma questão de atenção nessa questão. Vamos lá para a questão 14. Então, galera, questão 14, olha só. Questão 14, ele mostra para você aqui uma história. Ele fala que o comprimento do antebraço. Professor, o que seria o antebraço? Ele fala para você que o antebraço vai do cotovelo. Deixa eu aumentar aqui deixar aqui uma câmera para você entender melhor. Olha lá. Seria aqui, ó, deixa eu pegar aqui a câmera. Seria do teu cotovelo até teu pulso. Esse é teu antebraço. E ele fala que é diretamente proporcional à tua mão. Então, vamos montar uma relação matemática para isso? Vamos lá. Então, ele fala que o antebraço ele vai ser diretamente proporcional ao comprimento da tua mão, que ele chamou de M. Lembra? Toda vez que você tem uma situação de razão, você tem uma constante. Essa constante ela é chamada de constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de K, posso chamar de X, T, enfim, fica a seu critério. Então, olha o que é legal. Então, vou pegar esse M que está dividido, vou passar explicando. Então, eu vou ter que o antebraço, essa constante de proporcionalidade, vezes o comprimento da mão. Então, ou seja, qualquer situação que você vai colocando, utilizando do cotovelo até o pulso, que é o teu antebraço, e pega o teu comprimento da tua mão, você faça a divisão, você vai ter essa constante de proporcionalidade. Legal, né? E olha só que legal. Mais ainda, ele fornece pra gente quem, galera? Ele fornece aqui pra gente Ele fornece pra gente aqui, tá? Comprimento do antebraço. Ele deu pra gente o antebraço. Ele falou que é 27,5. E o comprimento da mão? O comprimento da mão, ele falou que é 17 centímetros. Legal, né? Agora é só efetuar o cálculo e achar quanto é que vale essa constante de proporcionalidade. Vamos lá então. Então já sei que o nosso amiguinho aqui, eu vou fazer logo aqui direto, tá? Vou pegar aqui essa condição aqui de cima. Só vou substituir logo, porque isso aqui ele falou pra gente. Que são grandezas diretamente proporcionais. Não esquecendo, toda grandeza diretamente proporcional você vai ter essa divisão de uma unidade em relação a outra, tá bom? Então vamos pegar aqui 27 dividido por 5, dividido por 27,5 dividido por
17. Então, nós vamos montar com você. E quando você fazer essa divisão, que vai ser minha constante de proporcionalidade, então esse fator aqui, esse valor aqui, fazendo essa divisão aqui, vai me dar 1,61, aproximadamente 1,62. Repara que eu não vou colocar unidade. Por quê? É como se eu cancelasse centímetros do de cima, 1 centímetro de baixo. Ó, vai embora. Nós chamamos isso de unidade admissional, não tem unidade. Por isso que é uma constante. Significa que o antebraço ele é 1,62 vezes maior que a mão. Então, jogando aqui dentro da situação da nossa letra A, então posso substituir aqui, ó, aqui em cima na nossa condição, que essa constante de proporcionalidade vai ser 1,62 vezes o comprimento da mão. Ou seja, se eu quero saber quanto vai meu antebraço, basta eu pegar o comprimento da minha mão. Aí eu multiplico com 1,68, que vai me dar a razão, vai me dar o valor do meu antebraço. Legal, né? Essa matemática é significativa. Na letra B, ele falou para a gente uma outra medição. Ele falou que o antebraço de uma pessoa é 25,4 e quanto vale a mão? Ah, professor, é só usar aquela situação que o senhor achou? Exatamente, ó. 1,62 vezes o M. O antebraço ele me deu dessa pessoa. Que é quanto? 25,4. E eu vou o quê? Dividir por 1,62. E eu vou ter o comprimento da mão dessa pessoa. Então, a mão dessa pessoa vai ser o 25,4. Isso aqui dividido pelo valor da constante de proporcionalidade, que é a razão entre quem, professor? O antebraço e a mão que ele falou para a gente lá no enunciado. Então, isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar 1,62. Então, o comprimento da mão dessa pessoa vai ser de 15,7 vou colocar aqui aproximadamente 15,7 centímetros o comprimento da mão de uma pessoa, tá? Com esse antebraço de 25,4, de acordo com a nossa condição, tá bom? Vamos fazer a nossa última questão desse capítulo aí com você, tá bom? Questão número 15. Então, galera, vamos lá. Questão 15, para a gente finalizar o nosso capítulo. Vamos lá para o nosso enunciado. Nosso enunciado diz o seguinte, ó. Suponha que uma viga de 6 metros suporte 750 quilogramas. Quantos quilogramas uma viga de 10 metros suportará? Só que lá no enunciado, na questão 5, da questão 15, ele já fala que tanto o peso da viga, que eles chamam de M, né? Isso aqui é o peso da viga. Vou chamar isso aqui de peso da viga. Seria a massa, né? Que o peso da viga, ele falou que é inversamente proporcional em relação ao comprimento. Então, significa que o peso dele, que seria a sua massa, é inversamente proporcional ao seu comprimento. Então, se nós montássemos uma modelagem matemática, como seria uma modelagem matemática quando uma grandeza é inversamente proporcional? Então, o peso, que seria a massa do nosso amigo, ela vai ser inversamente proporcional ao quê? Ao comprimento. Que é esse K, professor? É a constante de proporcionalidade. Não esqueçam que toda vez que não é uma grandeza direta, imagine se ele faz para você se fosse direta. Então, seria a massa dividido por L igual a constante de proporcionalidade. Quando é inversamente proporcional, essa é a condição das duas unidades que ele forneceu para você, de acordo com o nosso contexto, tá bom? E vamos achar essa constante de proporcionalidade, galera. Então, a massa ele me deu, quanto é a massa? 750, vamos fazer aqui de substituição, né? 750 igual a essa constante que eu vou atrás dela. Isso aqui dividido por L. Esse L, quem é esse L, professor? Esse L é nada mais nada menos que que seria a largura, seria o comprimento, que ele falou que é de 6 metros. Então, se ele falou que 6 metros suporta 750, então 10 metros a gente vai ter que ir atrás dessa constante. Então, 6 está dividindo, vai passar multiplicando, então essa constante vai ser 750 vezes 6.
Então, se você multiplicar esse valor, isso aqui vai me dar 4.500. 4.500 que, repara, que não tem unidade. Isso é uma constante de proporcionalidade. Tá certo? Agora sim, vamos ver. Vamos jogar aqui novamente na fórmula, que o peso ela vai ser inversamente proporcional ao comprimento de quem? Da nossa barra. Então, bora ver quanto é que 10 metros consegue suportar. Então, vou pegar 4.500, que é a constante de proporcionalidade que nós achamos. Isso aqui dividido por 10 metros que ele deu para a gente no nosso enunciado. Ó, posso cancelar esse zero com esse zero. Sobrou 450. Então, uma viga de 10 metros consegue suportar essa estabilidade, no caso, né? Consegue suportar uma massa de 450 kg, ok? Então, galera, olha só. Com essa questão, a gente finaliza esse nosso capítulo, que esse capítulo foi muito legal, né? Temos estudado na questão de sequência, ressequência recursivas, funções e proporções, enfim, tá bom? Então, galera, acompanhe essa aula que nós estaremos colocando para você lá no Eclass, também lá no canal, para que você possa aí observar, tentar fazer exercício do livro, tá bom? Então, galera, meu muito obrigado, fica com Deus e até a próxima. Estaremos falando no capítulo 7 de você, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.